Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. A mulher na casa. A manhã seguinte ao dia em que você começou a sangrar é um sábado. Com a ponta dos dedos do pé, você empurra a calcinha ensanguentada para um canto do banheiro. Ele te entrega uma nova. Você forra com papel higiênico, sua melhor opção no momento. Ele observa por um segundo, depois desvia o olhar. No café da manhã, entre garfadas de ovos mexidos, Cecília pergunta ao pai se negócio é hoje. Ele pergunta se ela está se referindo à corrida e ela responde que sim. E ele também diz que sim. Ela resmunga. Vai ser tranquilo. Ele diz a ela. Não vai demorar muito. Depois do café, ele te leva de volta para o quarto. Não explica. Você não pergunta. Espera ele sair e se encolhe como uma bola. A dor começou a diminuir, mas ainda está presente. Ainda faz você se dobrar ao meio. Horas mais tarde, a porta abre e bate forte, então imediatamente abre de novo. Cecília. Você sorri quando ouve o grito irritado dele. Ela deve ter chegado um segundo antes e batido a porta na cara dele. Uma filha abertamente, explosivamente, zangada com o pai. Passos furiosos sobem as escadas. Outra porta batendo, mais próxima a você, o quarto de Cecília. Os passos dele, pesados, decididos, rápidos, mas nunca apressados, seguem. Cecília. Ele bate na porta. Uma voz abafada diz para ele ir embora. Silêncio, depois um suspiro. Ele volta para outra ponta do corredor e desce as escadas. Aquela menina. A filha dele. Nesse momento, você a ama muito. Mais tarde no mesmo dia, você o ouve se ocupar na cozinha. Ele vai tirar suas algemas para o jantar. Ele e Cecília comem em silêncio, com os olhos no macarrão com queijo. No meio da refeição, ele faz uma nova tentativa. Eu estava ajudando uma amiga. Só isso. Ela continua mastigando a comida. Cecília. Estou falando com você. Ela levanta a cabeça, olhos semicerrados. Você estava me ignorando. Ela diz. Eu não queria ir, mas você me arrastou para esse negócio. E depois nos obrigou a ficar lá a manhã toda. E se esqueceu completamente de mim. Você presume que eles estão falando da corrida que ele mencionou no café da manhã. Aquela que ele prometeu que não demoraria muito. Cecília enfia o garfo na tigela. Você conhece aquela combinação de expressões faciais. Olhar baixo, dentes cerrados, testa franzida. Ela está segurando as lágrimas. Você sente um impulso de puxá-la para perto, dar um abraço forte. Acalentá-la como imagina que a mãe dela costumava fazer. Você faz ideia. Ela pergunta a ele, de como aquele tal juiz é chato pra caralho. Ele diz alguma coisa sobre o linguajar dela. Ela não ouve, não pede desculpas. Em vez disso, empurra a tigela de lado e se levanta. Ele vai segurar no braço dela, mas ela bate na mão dele e sobe as escadas correndo. Você observa com tanta atenção que se esquece de respirar. Ele vai explodir. Você pensa. Vai correr atrás dela. Vai arrastá-la de volta para a cozinha pelos cabelos, se for preciso. Vai mostrar quem é que manda. Mas ele nem se move. Acompanha a filha com o olhar, que vai parar sobre a cadeira vazia dela. Fica olhando fixamente para aquele lugar por alguns instantes, depois pega o celular no bolso. Desbloqueia a tela, verifica as mensagens e o guarda de novo. Um suspiro. Ele balança a perna para cima e para baixo. Está impaciente. Esperando, você imagina, alguma coisa que ainda não chegou. Ele te leva de volta para cima depois do jantar. Vai voltar em algumas horas, quando a filha estiver dormindo e a casa estiver em silêncio. Por enquanto, quer que você permaneça onde não pode machucá-lo, no quarto, algemada ao aquecedor. Você vai primeiro. É como ele prefere. Sempre te faz andar na frente dele, onde possa te ver. Ele abre a porta do quarto e te empurra para dentro. Seu pé pisa sobre algo macio. No escuro, não dá para dizer o que é, mas você sabe que não quer que ele veja. O que foi isso? Você pergunta, inclinando a cabeça de lado como se estivesse tentando escutar. Não é nada sutil, mas é a única estratégia em que consegue pensar. Ele para, presta atenção. Com o pé, você empurra o item macio na direção da cama, torcendo para acertar a mira. Não estou ouvindo nada, ele diz. Deve ter sido um pássaro ou algo do tipo. Desculpe. Ele suspira, continua te conduzindo para dentro, fecha a porta. Quando acende a luz, não dá mais para ver o item. Você espera a parte pós-jantar da noite terminar. Algumas noites, consegue ouvir ele e Cecília no andar de baixo, conversando. Hoje há apenas silêncio. Você estreita os olhos, tenta espiar embaixo da cama, mas não consegue ver.
Não consegue nem distinguir os contornos do que acabou de esconder ali. Você ouve água correndo pelos canos, a descarga do vaso sanitário. Cecília deve estar escovando os dentes, preparando-se para dormir. A porta do quarto dela se fecha pela última vez hoje. Você aguarda o mundo ficar imóvel. A maçaneta se agita na porta. Um pai entra, fecha a porta. Faz com você as coisas que decidiu que devem ser feitas com alguém. Depois, você inicia a rotina de sempre. Deita-se ao lado da cama, acomoda-se para passar a noite. Ele pega seu braço e te algema a estrutura de ferro. Alguns puxões na corrente, e ele vai embora. Você espera até ele ter ido para a cama também. Ouve os passos pelo corredor, a porta do quarto fechando. Então espera um pouco mais. Por fim, quando sabe que está o mais segura possível dentro das condições em que se encontra, sacode o pé sob a cama. Nada. Vira a cabeça, tenta enxergar. Precisaria de uma lanterna. Precisaria não estar algemada à cama. Você muda de posição, vira o quadril para um lado, depois para o outro. Coloca pressão nos tendões do ombro. Seu corpo dói e se estica e se dobra em ângulos nada naturais. Finalmente, você sente. Empurra o objeto na direção do calcanhar. Arrasta-o com os dedos dos pés. Trabalha em silêncio, faz intervalos para ouvir se há algum movimento no quarto dele. A casa permanece em silêncio. Enfim, consegue envolvê-lo entre os dedos da mão. Você espera seus olhos absorverem um pouco mais a escuridão. Concentra o olhar, implora para que os esquadros pálidos de luar ao redor das persianas blackout façam seu trabalho. Entre seus dedos, invólucros de plástico, o que parece verde claro e azul, um padrão geométrico. Algo flexível, macio, quase elástico. O contorno de uma logo que você costumava ver todo mês. Absorventes higiênicos. 3, 4 unidades, unidas por um elástico. Atrás da pilha, um pedaço de papel. Felizmente, ela escreveu com letras grandes e redondas, usando uma caneta roxa. Você decifra as palavras uma a uma. Espero que isso ajude. Me avise se precisar de mais. Cecília. Ela ouviu. Ela prestou atenção. Depois do jantar de hoje, depois que saiu da mesa irritada, ela pegou alguns de seus próprios absorventes. Escreveu o bilhete e passou o pacote por baixo de sua porta. O pai deve ter dito para ela ficar longe de seu quarto, mas ela não se importou. Sabe que ele ainda não foi ao mercado. Sabe que você precisa de ajuda. Ela resolveu te apoiar. Escolheu você, e não ele. Você pressiona os absorventes junto ao peito. Não vai usá-los. Não pode. Ele notaria, exigiria saber de onde vieram. Você vai continuar forrando a calcinha com papel higiênico até ele ceder, se ceder, e voltar do mercado com a caixa mais barata de absorventes internos que encontrar. Por enquanto, você sente os absorventes subindo e descendo junto com seu peito. Alguém se importa. Alguém ouviu que você precisava de alguma coisa e fez um esforço para te dar. Você se deleita com aquela sensação, a primeira gentileza verdadeira que recebe em 5 anos. Então, você paralisa. Aperta os invólucros plásticos com os dedos. As câmeras. As malditas câmeras. Aquelas que ele disse que estavam em todos os lugares. Neste quarto, na porta da frente. Você tem que acreditar no que ele disse. Estou observando. Vou sempre estar observando. Você não fez nada de errado, diz a si mesma. Mas não vai importar. Nunca importa. Não existem boas escolhas. Deixar os absorventes à vista é a pior de todas. Assim ele os veria com certeza. Se os esconder, entra no mundo do talvez. Talvez ele não assista ao vídeo. Talvez ele não descubra. Talvez você e Cecília saiam ilesas de tudo isso. Seus livros estão empilhados ao lado da cama. Você pega o volume grosso de It, A Coisa. Enfia os absorventes entre 2 capítulos. Coloca o bilhete em outro livro. A cópia surrada de uma árvore cresce no Brooklyn. É melhor espalhar as provas. Os absorventes o deixariam nervoso, mas o bilhete, ele não suportaria. A filha agindo pelas costas dele. Seria o seu fim. O fim de tudo. Você não adormece. Demora um bom tempo. Está agitada de tanta expectativa, impressionada com uma percepção. Eu estava ajudando uma amiga. Foi o que ele disse a ela. Uma amiga. Um homem na sociedade, criando vínculo com outras pessoas. Aproximando o coração do coração de outros. As pessoas dizem amizade, mas querem dizer amor. É tudo amor, no fim das contas. E agora, pela primeira vez em anos, você sabe o que é sentir isso também. Sabe, sem sombra de dúvida. Alguém te apoia. Alguém gosta de você. Capítulo 22. Número 3. Ele ia ser pai muito em breve. Depois que descobriu, bem no início da gravidez, parou de beber. De uma hora para outra, ele disse: não posso sair por aí e ficar desleixado. Não posso arriscar falar demais. Nunca, mas principalmente com um filho para chegar. Menino ou menina? Perguntei. Menina, ele respondeu. Pensei, um dia ela vai ter minha idade. E se eu não conseguir fazer isso? Ele perguntou. Questionei o que ele quis dizer. Depois que ela nascer, ele disse. E se eu não conseguir fazer isso? Eu estava quase perguntando se isso se referia a ser pai ou ao que ele estava prestes a fazer comigo. E logo tive minha resposta, suponho, quando ele fez isso. Tentando provar algo a si mesmo. Era o grande enigma da vida dele, o que ele fez comigo, e não havia terminado de solucioná-lo. Se ele tivesse deixado, eu teria dito para ele não se preocupar. Teria dito que, se fosse arriscar um palpite, ele continuaria fazendo isso por um bom tempo.
Capítulo 23. Emily. Eu não ia mandar mensagem para ele tão rápido. Queria esperar um dia ou dois, talvez 3. Deitada em minha cama depois de ter acabado de voltar do restaurante, desbloqueei o celular e pesquisei fatos sobre os bútios de cauda vermelha. Quando encontrei o que procurava, comecei a digitar. Parei. Hesitei. Voltei a digitar. Olá. Aqui é a Emily, sua parceira de chocolate quente. Obrigada mais uma vez pela ajuda hoje. Por sinal, você sabia que um bútio de cauda vermelha consegue levantar um cachorro de até 9 quilos? Acrescentei um emoticon surpreso. Meu polegar pairou sobre a tecla apagar. Será que Aidan gostava de emoticons? Eu não tinha como adivinhar o que ele pensava a esse respeito e não estava preparada para errar. Apagar. Apagar. Revisei a mensagem uma vez, depois outra, e mais algumas até as palavras pararem de fazer sentido. Mudei o olá para oi, mais casual. Tirei o sua parceira de chocolate quente. Agonizo um pouco mais. E se eu o incomodasse? E se ter me dado seu número não passou de um gesto profissional? E se, quando ele disse, caso precise de alguma coisa, quis dizer, caso precise de consertos elétricos, eu cuido disso em troca de dinheiro, pois esse é o meu trabalho? Fechei os olhos. Quando abri de novo, estava prendendo a respiração. Continuei prendendo até clicar em enviar. A mensagem fez um barulhinho ao voar de meu celular para o dele. Já se passaram 15 minutos. Nenhuma resposta. Nenhum aviso lida. Só a notificação de que a mensagem havia sido entregue. Não sei nem dizer se me arrependo de ter mandado. Meu cérebro está esgotado pela ansiedade. No banheiro, removo a maquiagem. Tiro o uniforme, jogo a camisa engomada e a calça preta sobre o piso de azulejos. O vapor preenche o espaço. Não vou pensar nele. É o que digo a mim mesma quando entro debaixo do chuveiro. Quando passo as mãos nos cabelos. Quando meus dedos viajam sobre meus seios, descem pela cintura, entre as pernas. Não vou pensar nele, mas penso, o tempo todo. Carrego um desejo dentro de mim, e às vezes é boa a sensação de deixar esse desejo me engolir. Acaricio as partes que me fazem esquecer de tudo. No chuveiro, no momento, não sou uma cadelinha apaixonada. Sou uma mulher que conhece seu corpo, sabe como fazer para se sentir bem. Minhas costelas se expandem e afundam. A palma da mão pressiona a parede. As coisas que vejo, rápidas e esquivas como mariposas. A camisa dele levantando quando foi pegar o pote de açúcar granulado. O ponto que eu quis beijar, onde o pescoço encontra a clavícula. As mãos dele sobre a mesa, chegando perto da minha. As mesmas mãos me agarrando, me tocando, me moldando a sua imagem. Todo meu ser se enlaçando no dele. Estremeço, sussurro o nome dele para mim mesma. Meu cérebro registra a leve esperança de que a batida da água nos azulejos abafe minha voz. Abro os olhos. Estou sozinha de novo. Me ensaboo, lavo e enxago o cabelo. Vejo a espuma escorrer para o ralo. Quando saio do chuveiro, digo a mim mesma que não vou verificar as mensagens de imediato. Me enrolo na toalha. Começo a pentear o cabelo até não aguentar mais. Que merda estou fazendo? Aqui parada quando o celular está a poucos metros de distância. Tentando fingir que estou de boa diante de uma plateia que não existe. Saio logo do banheiro e volto para o quarto. O celular está sobre a cama, tela virada para baixo. Minhas mãos suam quando acendo a tela com o polegar sobre o botão. 9 quilos. Uau! E de nada. O prazer foi todo meu. Tem um emoticon sorrindo, seguido da assinatura dele, um simples sa. Vou para a cama sentindo o coração pulsar em meus ouvidos. Capítulo 24. A mulher na casa. Você espera ele te interrogar sobre os absorventes. A mão dele em seu braço, te sacudindo. A urgência da voz dele exigindo respostas. Ele te leva para o andar de baixo para tomar café da manhã, depois para jantar. Você espera e nada acontece. Será que ele não sabe? Não viu? Não tem câmera nenhuma? Ou ele apenas não assistiu? Ou está te testando? Será que ele sabe e está esperando para te desmascarar? Mas a atenção dele não está em você. Quando Cecília não está olhando, e mesmo quando está, ele fica pegando o celular e verificando debaixo da mesa. De vez em quando, digita algumas palavras e logo guarda o aparelho. Vocês não estão nem na metade do jantar e ele já fez isso 5 vezes. Logo depois que colocou um frango assado no centro da mesa e chamou a filha. Depois que cortou o frango, meticulosamente, com um garfo e uma faca enormes. Depois que te perguntou, fez questão de perguntar em voz alta, para todos verem, na verdade, se preferia peito ou coxa. Você disse coxa, por favor. Precisa consumir o máximo de calorias possível. Não tem espaço no estômago para desperdiçar com proteína magra. E agora, toda vez que Cecília olha para o prato, toda vez que ela pega a jarra de água, os olhos dele vão direto para a tela. Depois do jantar, Cecília pergunta se pode assistir a um filme. Ele responde que ela precisa acordar cedo para ir à escola no dia seguinte. Ela insiste um pouco. Diz por favor, o fim de semana ainda não acabou e ela já terminou toda a lição de casa. Ele suspira. Será que ele sabe a sorte que tem? Uma menina de 13 anos, neste século, cujo principal pedido é ver um filme no domingo à noite. Na idade dela, você estava dormindo na casa de várias amigas, negociando idas a shoppings, sempre expandindo o perímetro que tinha permissão para ocupar, sem seus pais, fora de casa. Tudo bem, ele diz. Mas vá para a cama às 10 horas. Ela olha para você. Quer assistir? Você prende a respiração. Dá a ele alguns segundos para ele intervir. Cecília, ele poderia dizer, certamente a Raquel está ocupada agora à noite. O bolso dele vibra. Ele pega o celular, olha para a tela,
Começa a digitar. É claro, você diz. Ela ajuda a limpar a mesa. Depois disso, você não sabe o que fazer. Normalmente, o pai manda ela subir para escovar os dentes, remexer no armário para colocar papel higiênico no suporte, o que conseguir pensar para distraí-la enquanto te leva de volta para o quarto. Mas esta noite você vai ficar. Esta noite é noite de filme. Um grande desconhecido, 1 milhão de oportunidades para fazer merda pelo caminho. Você os acompanha até a sala. Esconde o espasmo na perna. Ignora a dor onde ele te chutou 2 dias atrás. Ele se acomoda na poltrona. Enquanto Cecília procura o controle remoto, ele faz um gesto para você se sentar no sofá. A filha dele se encolhe na almofada ao lado da sua. Aponta o controle para a tela, ignora a TV e seleciona um serviço de streaming. Você mal reconhece a interface, mas o logo continua o mesmo. Quando ele te levou, a plataforma estava se expandindo, aumentando seu catálogo e começando a produzir seus próprios programas. Cecília passa por uma infinidade de séries e filmes, alguns antigos, alguns desconhecidos, alguns marcados como original. Pode ser esse. O cursor está sobre o que a plataforma descreve como uma comédia romântica adolescente, baseada em uma série de livros de mesmo nome. Está ótimo, você responde. Ela se recosta no sofá com um sorriso tímido. Você lembra como era na idade dela, sempre com um pouco de vergonha das coisas de que gostava. Faz o possível para se concentrar na tela. Faz tanto tempo. Todos esses sons e cores e pessoas e nomes. Seu cérebro se esforça para acompanhar. Você pula de uma subtrama para outra. Esquece o que os roteiristas te disseram 5 minutos atrás. Seu coração bate mais rápido. Cerra os punhos de frustração. Talvez pânico. Uma luz azul pisca no canto de seu olho. O celular dele. Ele está ignorando completamente o filme. Pescoço dobrado sobre a pequena tela. Polegar pulando de um canto para o outro como uma aranha de água sobre a superfície de um lago. Na tela grande, o interesse romântico diz algo engraçado. Cecília ri. Ela se contém e olha em sua direção para verificar se você também reconhece o humor na cena. Uma menina desesperada por validação. Você volta a pensar nos absorventes, no bilhete que ela escreveu com caneta roxa. Espero que isso ajude. Me avise se precisar de mais. Você faz a única coisa humana. Ri. Ela ri de novo e volta a olhar para a tela. Acomoda-se em uma posição mais relaxada no sofá, quase apoiando o lado direito do corpo em você. Ela está aqui. Uma aliada. Uma amiga. Você se sente tão sozinha ao lado dela, mais do que jamais se sentiu no galpão. O interesse romântico faz outro comentário sarcástico. Cecília te cutuca com o cotovelo. Você ri de novo. Obrigase a rir. Por ela. Ela fez isso com você. Sem querer, o mundo suave dela foi entrando no seu, tirando de você suas partes mais equilibradas e resistentes. Aquelas que te ajudavam a sobreviver no galpão. Elas está removendo, substituindo por sombras de seu antigo eu. Aquele que amava. Aquele que se abria para os outros. O vulnerável. Aquele que se machucou. Capítulo 25. A mulher antes da casa. Antes do galpão. Você escreve durante todo o ensino médio. Edita o jornal da escola. Entra em faculdades. Escolhe a Universidade de Nova York em vez da Colômbia. Nasceu e cresceu na cidade e não está cansada dela. Seus amigos vão embora. Atravessa um país para verões na Califórnia, para o Vale do Silício, para a erva boa do Colorado. Você está feliz onde está. Suficientemente feliz. Começa a correr, mesmo sabendo que, com o tempo, isso vai acabar com seu corpo. Trincar seus ossos, endurecer os músculos, corroer os tendões. Aprende a gostar disso, do fogo na caixa torácica, os pulmões como um canal para a tempestade que se agita em seu interior. Você corre, pois só sabe se destruir de maneiras saudáveis. À sua volta, mulheres estão escrevendo. É um momento de colapso econômico, de serviços ocasionais, de reinvenção. As mulheres jovens escrevem para os melhores sites e trabalham em bares para pagar o aluguel. Aparecem cansadas nas aulas, com dores na lombar, os olhos fechando de sono. Coisas estão acontecendo. Matérias assinadas, empregos de verão, estágios. 3 de seus colegas de turma estagiam no conglomerado de revistas, aquele em que todos desejam trabalhar. Aquele que inspirou filmes e séries de TV. Alguns publicam contos em revistas literárias. Ganham prêmios e elogios dos colegas. Você tenta acompanhar, mas todo mundo é bom. Todo mundo é melhor do que você. Você não passa de uma menina que cresceu em Nova York lendo muitos livros. Suas notas são boas. Tudo em você é apenas ok. No primeiro dia do segundo semestre de seu último ano, a notícia se espalha. Sua colega de turma conseguiu um contrato para publicar um livro. Há rumores. Números são citados. 5 zeros, talvez 6. Alguns conseguem ficar felizes pela colega. Outros desfiam a história até encontrarem coisas para criticar. O assunto do livro é fraco. O acordo é mais uma maldição do que uma bênção. Um sucesso tão grande, tão visível e tão rápido. Daqui em diante é só ladeira abaixo. Consegue imaginar? Você não consegue. Do alto de sua vida bem ok. Suas notas bem ok. Sua escrita perfeitamente ok. Você nem consegue começar a imaginar. Existe um site. Uma ramificação online de uma revista adolescente já extinta. A revista foi revolucionária na época, pois falava com as meninas como se elas tivessem cérebro. Você gosta do site. Lê as postagens todos os dias. Tem uma seção chamada Eu Sobrevivi a Isso. É exatamente o que parece. Estranhos detalhando as coisas loucas a que sobreviveram. Eu sobrevivi a isso. Não havia piloto em meu avião. Eu sobrevivi a isso. Acordei de um coma de 2 anos. Eu sobrevivi a isso. Criei uma seita.
Você lê esses artigos durante os intervalos para o almoço. Depois volta para a aula, na qual sua professora de escrita criativa te encoraja. Ela tem a idade de sua mãe, talvez seja mais velha. Gentil pessoalmente, brutal na página. Tem 5 livros e uma série de matérias publicadas em revistas. Você a admira de uma forma que parece amor. Sua escrita é boa, a professora diz. Mas é silenciosa. É estranhamente dura. Você não é assim na vida real, a professora diz. Você é sensível e engraçada. É divertida. Ela diz que você é divertida e isso te satisfaz, apenas por um segundo. Vou desenvolver esse lado, você diz a ela. Vou desenvolver minha voz. Ela balança a cabeça. Não é a voz, ela diz, é sobre o que você escreve. Você não está escrevendo sobre o que importa. Está escondendo. Enquanto continuar escondendo, seu leitor não vai saber o que pensar de você. Você lê os artigos das mulheres de novo. Eu sobrevivi a isso. Minha melhor amiga fugiu para se casar com meu irmão. Eu sobrevivi a isso. Fui trocada na maternidade. Eu sobrevivi a isso. Descobri que meu vizinho era um espião. Você pensa nas coisas a que sobreviveu. Só consegue imaginar uma delas no site. Durante dias, evita pensar nisso. Então, uma noite, senta e escreve tudo. As palavras vão até você, ossos exigindo ser desenterrados. Eu sobrevivi a isso. Meu irmão me citou em sua carta de suicídio. Você não sente que a história é sua. Aconteceu com seu irmão antes de acontecer com você. Foi ele que ingeriu os comprimidos, da primeira e da segunda vez. Foi ele que sobreviveu. Foi ele que escreveu a carta. Não era para você ter visto. Você a encontrou por acaso na noite da segunda vez, quando foi para casa e seus pais ainda estavam no hospital, preenchendo a papelada. Como devo encontrar meu lugar no mundo? Seu irmão escreveu, quando tudo sempre me leva de volta a ela. Ele estava se referindo a você. Seu irmão, que se metia em confusão. Que não sabia amar sem se perder. Cuja adolescência turbulenta não te deu outra escolha além de se tornar a melhor filha possível. Você sabia como existir de formas recompensadas pela sociedade. Ele não. Para você, a mente dele era uma coisa de gênio, um vulcão onde pedras preciosas eram feitas. Você se considerava a irmã desinteressante. Nunca te ocorreu que seu irmão pudesse enxergar as coisas de outra forma. O artigo passa semanas em seu computador. Você não sabe o que fazer com ele. Pensa em mandar para a professora por e-mail, mas não tem coragem de clicar em enviar. A escrita parece desordenada, autocentrada, imatura. Parece algo de que vai se arrepender um dia. A colega de turma que conseguiu o contrato para publicar o livro compartilha uma foto no Facebook. É ela, caneta na mão, punho apoiado sobre uma pilha de papéis. Ótima notícia. A colega escreve. O contrato está assinado. É oficial. A casinha azul vai virar filme. Bem, talvez. Um dia. Se tudo der certo. Mas os direitos foram vendidos e isso já é um primeiro passo enorme. Sinto-me muito grata. Coisas estão acontecendo. Você precisa que elas comecem a acontecer com você. Você encontra o artigo no laptop, digita um e-mail de 5 frases. Anexa. Envia. Ele sai na semana seguinte. A princípio, seu irmão não diz nada. Então, uma noite. Um domingo. A família toda em casa para comer frango assado e batatas com limão. Seus pais na sala de estar. Vocês dois na cozinha, lavando louça. Sabe, seu irmão diz, esfregando um prato. Eu li. Seu artigo. Você é pega de surpresa. Concentra-se em polir uma taça de vinho com o pano de prato de sua mãe. Tudo bem, seu irmão diz. Você o analisa, 2 anos mais velho, alto, mas frágil. Uma criança delicada, hipersensível. Foi assim que sua mãe o descreveu para uma professora na escola uma vez. Queixo quadrado, sorriso torto. O jeito de andar de seu pai. Os olhos de sua mãe. Ele pega outro prato, continua a lavar. Mas, ele diz com uma amargura que você reconhece dos anos de adolescência, você meio que provou que eu estava certo. Mais tarde, quando é hora de vestir os casacos e ir para o metrô, seu irmão se despede de você. Normalmente, ele te abraçaria. Seu irmão, que te ensinou a brincar com brutalidade, a correr, a dar socos. Seu irmão, cujo amor era demonstrado em momentos ofegantes de bagunça e de brincadeiras. Manchas de lama em suas roupas, grama em seu cabelo. Aquela noite, seu irmão te dá apenas um tapinha leve e contido no ombro. Cuidado na volta para casa. Ele diz. Equilibrado. Livre de você. Seu irmão acena para você do outro lado da plataforma e você sabe. Sabe que o perdeu para sempre. Capítulo 26. A mulher na casa. Você se percebe querendo repetir a experiência do filme no domingo. Não é o filme que você deseja, mas todo o resto que o envolve. Cecília ao seu lado no sofá. Uma mudança em sua rotina. Uma parada entre a cozinha e o quarto. Uma calmaria entre o jantar e o silêncio da noite. As coisas que ele faz com você. Então, quando Cecília começa a se movimentar na direção da sala e te olha com ar de interrogação, você dá uma conferida no pai dela. Ele está olhando para o celular. Você acena com a cabeça para ela. Com seu apoio silencioso garantido, ela começa a negociar. Não precisa ser um filme inteiro, ela diz ao pai. Pode ser uma série. Só um episódio. 20 minutos. Você faz o possível para capturar o olhar do pai dela. Olha para o celular dele, discretamente a princípio, depois sem hesitação. Uma mensagem subliminar. É ele que precisa se dar conta de que isso poderia ser bom. Que com os olhos da filha grudados na tela, ele vai ficar livre para continuar mandando mensagens. Ele cede. Um episódio, diz.
E o acordo está selado. Uma noite, enquanto mudava da TV aberta para a plataforma de streaming, Cecília para em uma matéria sobre um musical. Você entende que é sobre os pais fundadores dos Estados Unidos. Você também é fã? Ela pergunta com um sorriso empolgado. Na TV, duas pessoas falam sobre o espetáculo. Você ouve as palavras história, turnê nacional, obra-prima. Infere que o musical é importante não só para Cecília, mas para o mundo em geral. Você diz a ela. É claro que sim. Você amava teatro. A última peça que viu foi pouco antes de ele te levar, quando sua vida estava começando a degringolar, mas as coisas ainda pareciam recuperáveis. Julie, sua colega de quarto, tinha ingressos para um espetáculo off-Broadway. Ela insistiu para você ir junto. Você não sai do apartamento há 3 dias, ela disse. Vai ser bom para você. Você cedeu. Foi uma decisão acertada. Cecília ainda está falando sem parar sobre o musical. O que você achou do novo elenco? Ela quer saber. Quais suas músicas preferidas? Ao ouvir isso, o pai levanta os olhos e diz para ela começar logo a ver a série. Toda noite, ele se senta na cadeira com a tela do celular brilhando sob os dedos. Quando vocês terminam de assistir ao que está passando, ele diz para Cecília se preparar para dormir. É sua deixa para desejar boa noite e voltar para o quarto. Ele entra alguns minutos depois com as algemas. Mais tarde, volta. Ele sempre volta. As coisas começam a acontecer mais tarde que o usual. As visitas noturnas, as algemas presas à estrutura da cama. Talvez seja por isso que você começa a notar. Você costumava estar dormindo quando acontecia, mas agora está acordada, e não há como negar. Toda noite, por volta do que você imagina ser o início da madrugada, há passos no corredor. A princípio, você acha que alguém está indo ao banheiro, mas o padrão não bate. Você ouve, noite após noite. Uma porta abre e fecha. Alguém anda de um lugar a outro. Faz-se silêncio. E então acontece de novo. Passos, uma porta abrindo e fechando. Surgem teorias em sua mente. Ela está com medo. Ela tem pesadelos, terror noturno. Ele vai confortá-la. Mas você nunca ouve vozes. Ninguém chamando pelo pai, ninguém gritando enquanto dorme. Só passos, portas e silêncio. Você tenta ao máximo não pensar, mas pensa. Ele está indo ao quarto dela, noite após noite. Uma âncora pesa em seu estômago. Você quer gritar, arremessar coisas na parede, botar fogo na casa. Sente que vai vomitar. Não dá para ter certeza, mas faz todo sentido. Você não consegue imaginar um mundo em que ele saiba amar sem destruir. Quer envolvê-la em seus braços e dizer que vai ficar tudo bem. Quer prometer a ela um lugar seguro, um novo mundo. Você vai construir para ela, se for preciso, mas vai levá-la até lá. Talvez você esteja enganada. Talvez não seja o que você está pensando. Você fica acordada, esperando que algo prove que está errada. Tenta direcionar sua fé para outros cenários. Talvez ela tenha medo do escuro e ele saiba disso. Simplesmente saiba que deve ir até lá sem que ela precise chamá-lo. Talvez ele seja pai, e pais sabem quando as filhas precisam deles. Mas você sabe que tipo de homem ele é. E se lembra de coisas do mundo de antes. Sabe como deve acontecer. Não importa o quanto procure, até onde contemple, não consegue pensar em um bom motivo para um homem como ele desaparecer dentro do quarto da filha todas as noites. Capítulo 27. Cecília. De repente, meu pai tem todos esses amigos. Primeiro chegou a Raquel. E tudo bem. Deu para entender. Ela precisava de um lugar para ficar e de pessoas que a tratassem bem. Mas essa outra mulher? Acho que não. Não sei nem o nome dela. Nem quero saber. Já a vi na cidade antes. Ela trabalha naquele restaurante de que meu pai gosta. Acho que é por isso que se conhecem. Mas isso não explica o que o convenceu a passar a manhã inteira daquela corrida idiota com ela. Eu nem me importaria tanto se ele não tivesse me obrigado a ir. Mas se você me diz que tenho que ir a um lugar, pelo menos fale comigo 1 ou 2 vezes enquanto estivermos por lá. Acho que deveria ter uma regra para isso. Meu pai compreende regras. Sempre gostou muito delas. Não mexa nas coisas dos outros. Não se meta nos assuntos dos outros. Não quero mexer nas suas coisas, eu dizia a ele. Sem querer ofender, mas as suas coisas não me interessam. Então, um dia minha mãe me contou que ele ficou assim depois do tempo que passou com os fuzileiros navais, porque ninguém ali tinha limites e as coisas dele eram roubadas o tempo todo. Então, agora ele é possessivo. E tudo bem. Se você serviu como fuzileiro naval, tem direito a algumas excentricidades. No entanto, eu ainda estava irritada por causa da corrida. E estava zangada em nome de Raquel também. O que é um pouco estranho, eu sei, mas eu estava. Se meu pai vai ter algum lance estranho com uma amiga, bem, a vaga já foi preenchida. Por Raquel. Acho que foi por isso que dei os absorventes a ela. Meu pai foi inflexível quando disse que eu não deveria me aproximar do quarto de Raquel sob nenhuma circunstância. Mas, depois da corrida, as regras dele não me importavam mais. Simplesmente fiz o que quis fazer. E ela nem me agradeceu, veja só. Um agradecimento teria sido legal. Então tem a Raquel e tem a mulher do restaurante. E depois começaram as mensagens. As pessoas acham que adolescentes trocam mensagens o tempo todo. Elas deveriam ver o que meu pai anda fazendo nos últimos dias. Digitando sem parar. Principalmente quando acha que não estou vendo. Talvez seja a mulher do restaurante. Talvez seja uma terceira pessoa. Quem sabe, a essa altura. Durante 15 anos, meu pai só teve olhos para minha mãe. Se eu fosse maldosa, diria que ele está tentando compensar o tempo perdido. Mas não sou maldosa. E não acho que seja verdade. No entanto, devo dizer que o acordo não era esse.
E acho que minha mãe não ficaria muito contente com a forma com que ele vem agindo. Fico muito triste de pensar assim, mas é a verdade. Pouco antes de minha mãe morrer, ela me chamou para uma conversa. Esperou meu pai sair para falar com algum médico. Ele falava com muitos médicos naquela época, mesmo não adiantando muita coisa. Eles já não tinham mais ideias de como fazer ela melhorar. Quando estávamos só nós duas, minha mãe fez sinal para eu me sentar ao lado dela na cama. Venha cá. Foi estranho ficar tão perto dela próximo ao fim. Ela não se sentia mais ela mesma. Tinha perdido muito peso. O cabelo voltou a crescer depois que parou de fazer quimioterapia, mas mais fino que antes, com mechas grisalhas. Sempre que eu a abraçava, sentia só ossos. Ela colocou o braço em volta dos meus ombros e me puxou mais para perto. Não estou com medo, ela disse. Estava olhando para o teto, como se estivesse com medo de olhar em meus olhos. Bem, às vezes eu fico, mas não por você. Sei que estou te deixando com o melhor homem. Ela engoliu em seco. Sou muito grata pelo tempo que tivemos juntos. Nós três. Foi uma despedida, e eu não queria uma despedida. Queria que minha mãe voltasse para casa. Sabia que não era possível, mas isso não me impedia de querer. A verdade é que eu não queria ser filha de uma vítima de câncer. Não queria acordar todo dia e lembrar que ela tinha partido. Uma menina da escola, Cathy, teve um irmão que morreu de leucemia 1 ano atrás. Ela perdeu algumas semanas de aula e, quando voltou, todo mundo a tratou como se fosse uma coisinha frágil. Não quero ser uma coisinha frágil. Mas, estivesse eu preparada ou não, minha mãe estava se despedindo de mim. Ela me abraçou um pouco mais forte e continuou. Vai chegar um momento em que serão só vocês dois. Vai ficar tudo bem. Certo. Quero que você saiba que estou bem com isso. Ele vai cuidar muito bem de você. E você vai cuidar muito bem dele. Temos muita sorte de ter alguém como ele. Ela esfregou os olhos com a mão que não estava me abraçando. Senti que deveria estar chorando também, mas muita coisa triste tinha acontecido em pouco tempo, e quando muita coisa triste acontece em pouco tempo, chega-se a um ponto em que não dá mais para chorar. Minha mãe ainda estava olhando para o teto. Vocês vão ter que se ajudar. Falei a mesma coisa para ele. Certo. Concordei com a cabeça. A vovó e o vovô também vão estar à disposição, ela disse. Sei que seu pai nem sempre se entende com eles, mas você pode contar com os dois. Espero que se lembre disso. Ela ficou me encarando até eu confirmar de novo. Mas você e seu pai vão ser uma equipe. Sempre vão ter um ao outro. Não sei sobre o sempre. Mas minha mãe estava certa sobre a outra parte. 3 semanas depois, ela morreu e ficamos só eu e meu pai. As coisas em casa não mudaram muito. Espero que isso não pareça insensível. É que mesmo quando minha mãe estava saudável, ele fazia a maioria das tarefas domésticas. Cozinhar, limpar, sempre preparando comida, levando a gente para sair. Então ele continuou cozinhando. Eu ajudava com a limpeza. Ele voltou para o trabalho, e eu voltei para a escola. Estamos no início do ano, ele disse. Ter uma rotina poderia ajudar. Sei que ele estava tentando facilitar as coisas para mim, mas odiei ele ter reagido tão bem. A casa nunca estava bagunçada. Depois do velório, as pessoas trouxeram travessas de comida de que nem precisávamos. Meu pai preservou minha vida da melhor forma possível. Foi como se ele tivesse lido um livro de autoajuda, algo como Convivendo com um Adolescente de Luto, e memorizado todos os capítulos. Queria que ele parasse. Que deixasse as coisas ficarem bagunçadas, permitisse que ficássemos mal. Parecia desrespeitoso simplesmente seguir a vida, como se estivéssemos aceitando bem demais a ausência dela. Eu queria que a casa refletisse como eu me sentia por dentro. Queria caos. E então, cerca de um mês depois que ela morreu, ele me pegou na escola. Sempre digo que posso pegar o ônibus ou voltar de carona, mas ele nunca ouve, e anunciou que teríamos que nos mudar. Os pais da minha mãe estavam nos expulsando. Ele não usou essas palavras, mas a ideia era essa. Não entendo tanto alvoroço em torno de avós. Os pais do meu pai morreram antes de eu nascer e ele nunca teve nada de especial para contar sobre eles. Os pais da minha mãe até gostavam de mim, mas não eram fãs do meu pai. Não sei muito bem o porquê. Minha mãe brincava, dizendo que eles só tinham ficado zangados porque ele levou a garotinha amada deles embora. Às vezes meu pai dizia que tinha a ver com dinheiro, porque minha mãe tinha algum e ele não tinha nada. Minha mãe sempre mandava ele parar. Ela dava um tapa no braço dele e dizia coisas como: "Ah, o que é isso? Eles gostam de você, mas não sabem como demonstrar. É só isso." Antes de minha mãe morrer, mas depois que ela ficou doente de novo, ouvi uma conversa entre ela e meu pai. Era para eu estar dormindo, mas fui buscar um copo de água. As vozes vinham da cozinha. Não estou dizendo que deveríamos aceitar, minha mãe estava dizendo. Só queria que você soubesse que eles ofereceram. Que se um dia você sentir que não está dando conta, sozinho, eles podem ficar com ela. Meu pai ficou tão zangado. Não estou acreditando nessa merda, ele disse. Ouvi ele bater na mesa de jantar. No dia seguinte, tinha uma marca grande na madeira perto do lugar dele. Ela é minha filha. Eles visitam. O quê? 2 vezes por ano? E acham que podem chegar e tirar ela da gente? De mim? Ele estava andando de um lado para o outro. Dei alguns passos para trás para garantir que ele não me visse. Sei que eles acham que sou um cretino que não sabe fazer nada direito, mas ela é minha filha. Eu que criei. Ouvi uma cadeira sendo arrastada. Imaginei que minha mãe estivesse se levantando, colocando a mão sobre o braço dele, tentando acalmá-lo. Eu não quis te chatear, ela disse. Desculpe. Só queria que você soubesse. Está tudo bem. Não vamos mais falar sobre isso. Não sei o que aconteceu depois disso. A última vez que vi meus avós foi no velório. Eles se aproximaram de nós depois da cerimônia. Meu pai foi educado, costas eretas, ombros tão rígidos que achei que nunca mais fossem se mover. Ninguém disse muita coisa, só o que as pessoas costumam dizer nessas circunstâncias.
Como vocês estão passando? E ela era uma pessoa tão bonita e espero que agora ela esteja em paz. Todos tínhamos perdido alguém que amávamos muito, mas aquilo não queria dizer que de repente passaríamos a gostar uns dos outros. Depois meus avós nos obrigaram a sair da casa. Talvez tenham se dado conta, nas semanas que sucederam o funeral, de que nunca criaríamos laços tão fortes quanto esperavam e era hora de desistir. Talvez meu pai tenha dito para eles não se meterem em nossa vida, e para eles isso significava pegar a casa de volta. Não que quisessem morar nela. Eles têm outra casa bem longe de nós, lá para o norte. Só queriam vender essa. O resultado foi o mesmo. Tivemos que sair da casa em que vivi minha vida toda. A casa que guardava todas as lembranças que eu tinha de minha mãe. Lá, eu ainda podia vê-la. Sentada ao meu lado no sofá quando eu era pequena, assistindo a desenhos animados aos sábados de manhã. Me ensinando, na frente do espelho do banheiro, a fazer um rabo de cavalo. Lendo os primeiros 3 livros do Harry Potter para mim, mais tarde, deitado ao meu lado enquanto eu lia sozinho os outros 4. Cantando a trilha sonora de Hamilton na cozinha, usando uma colher de pau ou uma espátula como microfone e vendo qual de nós conseguia cantar o mais shot e não stop até o final, sem errar a letra. Na casa nova, minha mãe se foi. Ela não está aqui. Ela nunca esteve aqui. Agora, somos só eu e meu pai de novo. Bem, eu, meu pai e Raquel, e quem mais possa ser acrescentado à lista, já que, ao que parece, meu pai está aceitando inscrições. Eis o que eu acho. Acho que meu pai é uma pessoa complicada. Acho que ele não teve uma vida fácil. Nunca fala sobre sua infância e eu imagino que seja por ter sido bem terrível. Ele queria ser médico, mas virou fuzileiro naval porque sentiu que era seu dever para com o país e também porque, sei lá, é difícil se tornar médico, e as pessoas que conseguem se formar tendem a ter dinheiro e boas famílias. Meu pai não tinha nenhum dos dois. Apesar de tudo isso, ele construiu uma boa vida para si. E com minha mãe, ele construiu uma boa vida para mim também. Sempre que brigávamos, eu e ele, e minha mãe tinha que restaurar a paz, ela me dizia, ele ama ser pai. E ama mesmo. Sei disso. Ele ama ser meu pai. Ele me leva de carro para os lugares. Ele compra roupas para mim. Ele cozinha para mim. Ele se preocupa com o que se passa em minha cabeça. Ele me ensina coisas. Ele quer que eu saiba o que ele sabe. Mas, de certo modo, sinto que não é suficiente. Como se fossemos para ser nós dois, mas eu falhei, não sei ao certo em que, e agora ele tem que recrutar todas essas companheiras para preencher o vazio. Talvez seja uma coisa doentia de se pensar. Sinto muito. Sei que ele também a perdeu. Então sou eu, meu pai e suas mulheres. E quanto mais pessoas orbitam à nossa volta, mais sozinha me sinto. Talvez seja para ser assim. Talvez seja isso que aprendo com ele. Que, no fim das contas, a única pessoa com quem posso contar sou eu mesma. Capítulo 28. Emily. Ele é parte de minha vida. Não sei muito bem como isso aconteceu, mas é. E ele se sente à vontade nela. Minha mensagem sobre os bútios de cauda vermelha se desenvolveu lindamente. Não paramos de trocar mensagens. Agora, conversamos o dia todo. No trabalho, deixo o celular no bolso da frente do avental. Olho entre um cliente e outro, embaixo do balcão do bar. Olho no banheiro. Olho no banco de trás do carro de Eric. Olho enquanto escovo os dentes, antes de ir para a cama, logo que acordo. A mensagem mais recente dele se repete sem parar no fundo de minha cabeça. Primeiro avançamos de bútios de cauda vermelha para outras aves de rapina e, com o tempo, para o restante da fauna do Vale do Rio Hudson. Expandimos nossos horizontes para falar sobre trabalho, a cidade, comida, clima. Ele me manda fotos de aves interessantes. Trocamos receitas. Ele me pergunta como estou toda manhã e me deseja boa noite toda noite. Quer saber como estão as coisas no restaurante. Quer saber como estou segurando as pontas. Ele ouviu falar que o trabalho é pesado, mas espera que eu esteja bem. Conto sobre um sonho que tive, uma série de portas em um corredor escuro, todas trancadas. Ele procura o significado na internet. Portas fechadas, diz, aparentemente significam que alguém ou alguma coisa está atrapalhando seu caminho. Uma porta aberta, por outro lado, significaria uma nova fase em sua vida, uma mudança positiva. Tem certeza de que todas as portas estavam fechadas? Ele digita as palavras completas. Nada de 2 para 2, nada de beleza para beleza, nada de também para também. As frases começam com letras maiúsculas e terminam com ponto final. O uso de emoticons é moderado, um ou outro emoticon sorrindo, carregado de significado especial. Ele não fala sobre certas coisas, e sei que não devo perguntar. Sua esposa. Sua filha. Mantenho as perguntas vagas. Como você está? Como foi seu dia? A porta está aberta. Se ele quiser falar, vai falar. Ele vai ao bar às terças e quintas, como sempre. Preparo ou de fachonetes virgens para ele. Sempre que tenho um tempo, conversamos. Somos menos falantes pessoalmente. Nossos corpos ainda estão tentando alcançar a intimidade que desenvolvemos por mensagem. Ele nem sempre responde rápido. 1 hora, 2, 3 podem se passar sem resposta. Nesse meio tempo, releio nossas mensagens, avalio cada palavra em busca da possibilidade de um mal-entendido. Quando me convenço de que estraguei tudo, ele responde. Amigável. Aberto. No restaurante, corro na cozinha para pegar azeitonas, uma colher limpa, um lanchinho, e diminuo o passo na volta. Eu observo o lindo homem na banqueta do bar. A presença dele me deixa animada. Caminho de cabeça erguida, coluna mais reta. Minha voz se eleva, confiante, e abaixa direitinho no fim de cada frase. Carrego a certeza dessa corrente secreta entre nós,
como um amuleto da sorte, aninhado perto do coração o tempo todo. E preciso disso, dessa vitalidade extra nos passos, desse pequeno milagre. Preciso tanto. A cidade ainda está se recuperando do desaparecimento da mulher. Ela era da região. Todos conhecem alguém que a conhecia. Ela não foi encontrada. Ninguém diz, mas nós sabemos. Simplesmente sabemos. Sabemos que quando for encontrada, se for encontrada, não estará viva. As pessoas têm sido um pouco mais gentis umas com as outras. Na rua, em lojas, até no restaurante. Há uma certa suavidade em nossas interações, embora, é claro, ela termine onde começa a cozinha. Mas as pessoas estão tentando. Mesmo Nick, à sua própria maneira. O fato de não haver muito movimento ajuda. O dia de ação de graças está chegando, e a cidade começou a esvaziar. Os moradores estão emendando o feriado, viajando para visitar a família, iniciando a programação de fim de ano. Logo, a época mais frenética do ano vai começar, mas por enquanto as coisas estão preocupantemente calmas. A calmaria antes da tempestade. Esta noite o turno do jantar termina cedo. Tranco a porta quando a última mesa desocupa, pais tentando colocar os filhos na cama antes das 10. Eric recolhe a louça que sobra. Cora já está colocando toalhas de mesa limpas e talheres brilhantes para o dia seguinte. Nick se ocupa na cozinha, reunindo panelas sujas, pinças e espátulas. Sophie esfrega algumas assadeiras de bolo com toda a energia que lhe resta. Percorro o salão para recolher copos usados. Sinto meu avental vibrar. Deixo de lado uma taça de vinho e verifico o celular. Ainda dá tempo de passar aí? Não tem problema se você já fechou. Só não queria deixar um Old Fashioned virgem passar batido. É sexta-feira. Não é quinta nem terça. Ele veio ontem, mantendo a programação usual. E agora quer mais. Olho para a cozinha. Eric e Sophie quase terminaram de lavar a louça. Nick pegou um pano de prato e está ajudando os dois a secar tudo. Cora está contando a gorjeta que recebeu. Já fechei. Respondo. Mas acho que consigo te botar para dentro. Só me dê uns 20 ou 30 minutos. Você pode tomar uma bebida depois do horário. Ele responde. Fico honrado, com um emoticon sorrindo no final. Entro na cozinha, um tridente de taças de vinho enfiadas entre os dedos. Gente. Nick e Eric levantam os olhos. Eu posso fechar. Ainda preciso polir um monte de copos, mas não me importo. Salvem-se todos. 15 minutos depois, tenho espaço só para mim. A caminhonete dele estaciona na frente do restaurante. Meu avental vibra de novo. Tudo certo. Respiro fundo antes de responder. Tudo certo. Quando vou abrir a porta, encontro esperando, mãos nos bolsos do casaco, cabelos escapando do chapéu forrado com pelúcia. O queixo está enfiado em um cachecol de lã grossa, deixando para fora apenas o suficiente para revelar um sorriso. Entre. A sacola de lona está de volta também, batendo no quadril dele a cada passo. Ele estremece quando abre o zíper do casaco, esfrega as mãos antes de se acomodar na banqueta de sempre. A sacola fica a seus pés, como um cachorro obediente. Começo a preparar o drink dele. Ficamos em silêncio. É um silêncio confortável, do tipo que floresce entre pessoas que não precisam ficar conversando a cada instante. Dou uma mexida na bebida dele e completo com uma cereja. Como foi a noite de hoje? Ele pergunta. Ah, você sabe. Não teve tanto movimento. Semana que vem, no entanto, é aí que a loucura vai começar. E não vai parar até o fim do ano. Escorrego o copo em sua direção. Ele toma um gole, inclina a cabeça mostrando apreciação. Obrigado por me deixar entrar. Para nosso cliente mais fiel, sempre damos um jeito. Guardo os bitters, a laranja que usei para guarnecer. Ele aponta para a banqueta ao seu lado. Por que não vem se sentar? Olho à minha volta com um nervosismo idiota. Ele lambe os lábios. Não quero te fazer violar o código dos bartenders. É só que, você deve ter ficado a noite inteira em pé. Ele se inclina para frente. E não tem mais ninguém aqui para testemunhar essa transgressão. Eu rio. Digo que acho que ele tem razão. Dou a volta no balcão e subo na banqueta ao lado dele. Sem a estrutura de sempre, ele sentado, eu em pé, o balcão como barreira entre nossos dois mundos. Nós nos sentimos mais próximos do que nunca, empurrados para papéis que estamos desempenhando virtual mas não fisicamente há quase uma semana. Ele empurra a bebida em minha direção. Tome um gole, se quiser. Me sinto grosseiro bebendo sozinho. Penso em dizer que não, obrigada. Mas há uma vulnerabilidade na forma com que ele ofereceu que torna a recusa impossível. Meus dedos roçam nos dele ao envolverem o copo. Inclino a cabeça para trás e o cubo de gelo bate em meus dentes. Sentados em um bar, compartilhando bebidas. Já vi isso antes. Em um filme. O espião bebericando um martini, uma mulher de vestido elegante tirando o drink da mão dele. Sabe, eu disse. Ouvi dizer que se alguém bebe do copo de outra pessoa, é capaz de ler seus pensamentos. Descobrir todos os seus segredos. Ele ri. É mesmo? Faço que sim com a cabeça. Apoio o copo no balcão. Ele me observa. Eu me obrigo a não desviar os olhos. Bem, ele diz. Não seria interessante? Um campo de força cresce à nossa volta. Empurra um na direção do outro, para dentro um do outro. Eu me afasto. Endireito as costas, pigarreio, enfio mechas de cabelo soltas atrás da orelha. Você vai fazer alguma coisa nas festas? Eu me arrependo da pergunta no instante em que ela escapa de meus lábios. Tão banal, tão medíocre, e tão inapropriada de se fazer alguém que acabou de passar por uma grande perda. Ele toma um gole de bebida, depois balança a cabeça. Este ano não. Seremos só eu e Cessi. Temos alguns parentes em outro estado, mas as coisas estão complicadas. Ah, nem me fale. Eu entendo. Ele gira o cubo de gelo no fundo do copo. E você? Vou trabalhar.
Vamos fazer 3 turnos só no dia de ação de graças. Ele se contrai em solidariedade. Não tem problema, digo a ele. Não ligo muito para esses feriados. E então decido falar, porque quando alguém está de luto, as pessoas não esperam que você fale de seus mortos, mas sei que ele vai entender. Nem quando meus pais ainda estavam por aqui, eles não ligavam muito. Estavam sempre ocupados, sabe? O que não digo a ele, meus pais não eram negligentes, mas sinto que passaram os primeiros 10 anos de minha vida esperando para entender como funcionava essa coisa de serem pais, até que um dia tiveram que aceitar que era assim mesmo, que não tinha muito que melhorar. Meu pai era um homem que amava a distância da sua cozinha, seus instintos carinhosos reservados apenas para os estranhos que se sentavam em seu restaurante. Meu plano sempre foi ficar no bar, porque achava que seria minha chance de amar as pessoas mais de perto. Não sabia, é claro, que a maioria das pessoas quer que o bartender as deixe em paz. Levanto-me da banqueta e vou recolher o copo vazio de Aidan. Ele me impede segurando meu braço. Com suavidade, retira meus dedos do copo e os enlaça com os dele. Parece que nós dois estamos no mesmo barco. Então, consigo apenas concordar com a cabeça. Sinto o calor da palma de sua mão na minha, nossos pulsos batem um junto ao outro. Ele desenlaça nossos dedos. Instantaneamente, sinto falta do contato de sua pele. A mão dele viaja até meu rosto. Com 3 dedos, ele afasta uma mecha de cabelo que escapou de meu rabo de cavalo. Ele ergue as sobrancelhas, como se pedisse permissão. Faço que sim com a cabeça e, ao fazer isso, aproximo um pouco mais meu rosto do dele. É como vou me lembrar disso para sempre. Sou eu que me aproximo primeiro. Eu o convido. Por um segundo, acho que entendi tudo errado. Que ele vai recuar, deixar uma nota de 20 sobre o balcão e sair. Mas em vez disso sou recompensada pela maciez de sua mão segurando meu rosto. Há um tremor microscópico em seu polegar quando ele encosta no canto de minha boca. Nossos lábios se chocam. Um novo mundo se abre sob meus pés. É noite de sexta-feira e estou beijando Aidan Thomas no restaurante deserto. Parece karma, a vida recompensada por todo o desprezo pelo caminho, tudo que foi esquecido, tudo que foi perdoado, tudo que valeu a pena, agora que sei que levaria a este momento. Ele ainda está sentado na banqueta do bar. Minhas mãos envolvem sua nuca. Seus dedos pegam em minha cintura. Sua língua encontra a minha. Ele dá uma minúscula mordida em meu lábio superior. Me causa um arrepio que desce pelas costas até os tornozelos. Ele me beija como não sou beijada desde o ensino médio, quando tudo era novo e corpos deviam ser explorados, cada centímetro deles era um mistério a ser resolvido. A língua e lábios e dentes. É um pouco desordenado, um pouco ávido demais. Faz eu me sentir desejada, celebrada, amada. Ele se levanta da banqueta, permitindo que nossos corpos se pressionem um contra o outro. Interrompemos o beijo por alguns segundos. Tempo bastante para absorver o momento, assimilar tudo. Ele apoia a testa na minha. Um suspiro viaja entre nós. Não sei dizer se está vindo dele ou de mim, apenas que é quente e trêmulo e cheio de desejo. Ele desliza a mão para baixo, pairando sobre a parte inferior de minhas costas. Sou eu que preencho o vão, que o puxo para mim. Mãos perto, mais profundo. Meu corpo diz a ele o que eu nunca poderia dizer em voz alta. O quanto desejo, quanto tempo esperei por isso, como fui dele esse tempo todo, desde antes de ele saber meu nome ou a cor de meus olhos. Eu o beijo, lábios inchados, a barba dele pinicando minha pele. Nossas caixas torácicas se expandem e contraem uma contra a outra. Nossas mãos abrem botões, tiram tecido do caminho, esgueiram-se sob roupas em uma busca desesperada pela pele. Eu me obrigo a me afastar. Pego na mão dele. Aqui, murmuro. Eu levo pela cozinha até a despensa. Ele não faz perguntas. Só me acompanha. É tudo o que importa. É tudo que sempre importou. Nosso corpo se choca com as prateleiras, procurando um ponto de apoio. Desajeitadamente, nos levo para um pequeno trecho de parede vazia. Ele ajuda. Usando a pressão de seu corpo contra o meu, ele me prende junto à superfície. Mantenho um pé no chão e engancho a outra perna em volta da cintura dele. Olha só pra você, ele sussurra. É tão flexível. Eu rio. Ele desamarra meu avental. É a coisa mais excitante que já fizeram comigo. Sua mão viaja sob minha camisa, aplica uma leve pressão em meu ventre. Eu gemo e me esqueço de ter vergonha. Meus dedos procuram e não conseguem encontrar o que estão procurando. Ele sente que estou tateando e vem ao meu resgate. Finalmente, eu ouço uma porta se abrindo para um novo mundo, o clique da fivela do cinto dele se abrindo e o som da calça jeans caindo no chão. Capítulo 29. A mulher na casa. É tarde. Bem tarde. Hoje não teve jantar, e até agora ele não deu sinal de vida. Talvez tenha te abandonado de novo. Talvez tenha resolvido que seria bom te deixar sozinha por um tempo. Lembrar que foi ele que te manteve viva todos esses anos. Que sem ele você morreria de fome. Então a maçaneta gira. Aqui está ele. O homem que nunca te esquece. Ele abre suas algemas. Tira os sapatos primeiro, depois a calça, o suéter, a camiseta. Você permite que sua mente fuja do corpo. Seu cérebro repassa lembranças de uma viagem de trem feita há muito tempo, fileiras e mais fileiras de árvores passando rapidamente ao escurecer, um restinho de luz do sol atravessando os galhos. A realidade está de volta. Você está no quarto, sobre o piso de madeira, sob o corpo dele. O ombro esquerdo dele se move sob seu queixo e você vê 4 marcas vermelhas na pele. Meias luas com um rastro vermelho. Você conhece essas marcas. De apertar a palma de suas próprias mãos, de gravar formas na pele clara de suas pernas, cuja dor te alivia temporariamente de alguma coisa. São as marcas que ficam quando alguém finca as unhas nas partes mais macias de seu corpo. É a primeira vez que você vê isso nele.
Mesmo depois de uma viagem, mesmo depois de você sabe o quê. Ele sempre voltou sem nenhum arranhão. Depois, quando ele está vestindo a calça, você o analisa. Ele não tem pressa de sair. Há uma tranquilidade nele, uma leveza. Ele está de bom humor. Então, você sussurra. Está mais tarde do que de costume, não está? Ele curva o canto da boca. Por quê? Você tem algum compromisso? Você se obriga a rir. Não. Só estava me perguntando. Onde você estava? Ele inclina a cabeça de lado. Sentiu a minha falta. Ele não espera sua resposta. Veste a camiseta. Só estava resolvendo umas coisas na rua. Ele diz, coçando o nariz. Jaque perguntou. Ele está mentindo. É claro que está mentindo, mas você consegue decifrá-lo. Não tem você sabe o quê. Não há brilho nos olhos dele, nem eletricidade correndo pelo corpo. Quem quer que tenha arranhado as costas dele, você precisa acreditar que ela está bem. Você tem que acreditar que ela ainda está viva. Por um instante, você está aliviada. Depois, sua garganta volta a se fechar. Se ele tem ela, será que precisa de você? Ou só está brincando com a comida? O pensamento permanece com você depois que ele sai. Arranhar as costas de um homem, agarrar-se à pele, deixar uma marca nele, é algo que se faz apenas em circunstâncias muito específicas. Você não gosta disso. Não gosta nem um pouco. Não gosta por ela. Não gosta por você. Tem uma estranha lá fora. Uma estranha em perigo. E ela pode significar seu fim também. Regra número 3 para permanecer viva fora do galpão. Se você tiver que estar no mundo dele, então precisa ser especial. Deve haver só uma de você. Capítulo 30. A mulher na casa. É a manhã seguinte aos arranhões vermelhos. Suas pálpebras estão pesadas, sua cabeça está confusa. Ele, por outro lado, está bem acordado. O olhar é de orgulho. Você poderia jurar que a pele dele está brilhando. Será que ele já a matou? Afinal, primeiro vem o café da manhã. Vocês três, todos quietos. Os olhos de Cecília estão vagos. Ela mais mexe no cereal do que come. Ele fica usando o celular embaixo da mesa. Logo, você está de volta ao quarto. Ele entra, te algema ao aquecedor e sai. Tudo normal. Tudo como de costume. A caminhonete deixa a frente da casa. Você sente uma dorzinha na lombar. Muda de posição para chegar o mais perto possível de estar deitada. É quando você sente as algemas, como goma de mascar em volta de seu pulso. Inútil. Você senta. Toca o metal com a mão esquerda. O anel se solta, se desenrola de seu braço. Do nada. Você está livre. Você está livre. Há alguma coisa flutuando no ar à sua volta, arranhando o fundo de seu cérebro. Está bem aqui, mas você não consegue alcançar. Suas pernas começam a tremer. Você deveria tirar a algema, levantar-se, ficar de pé, sair correndo. É este o momento em que você começa a correr? Você sempre achou que, quando chegasse a hora, teria certeza. Você está com medo? Você é covarde. Mulheres como você deveriam ser corajosas. É o que você ouvia antes. No noticiário, em matérias de revistas. Longos perfis sobre garotas que desapareceram e conseguiram voltar para casa. Sobre mulheres que trabalhavam para homens horríveis e conseguiram encontrar uma saída. Ela foi tão corajosa. Como um prêmio de consolação. Desculpe, não conseguimos te salvar, mas agora estamos fingindo idolatrar o chão que você pisa. Você visualiza tudo. Em sua cabeça, você se levanta. É essa sensação de estar livre? Você vai até a porta do quarto. É preciso coragem, mas você é uma mulher corajosa, lembra? É corajosa e não se esquece disso. Nessa visão, você abre a porta e espia lá fora. Ele não está. Não tem ninguém aqui. Você sabe disso. Sabe que ele e a filha acabaram de sair. Você desce alguns degraus da escada. Então, a ficha cai. Você começa a correr. Corre até a sala, até a porta da frente. Olha à sua volta uma última vez e faz o que precisa ser feito. Você abre a porta. E depois o quê? O que acontece depois que você abre a porta? Imagine. Você está lá fora. Sozinha. Não sabe onde está, em que rua, em que cidade, em que estado. Não faz ideia. Não sabe onde mora o vizinho mais próximo, ou se vai ter alguém em casa. Os vizinhos são estranhos. Não é fácil para você. Você nem sequer cogita hoje em dia confiar em estranhos. Confiar sua vida a eles. Confiar que te salvem. Esqueça os vizinhos. Então, você poderia continuar correndo, sozinha. Para onde? O centro de uma cidade? Uma delegacia? Um mercadinho? Esses lugares também estão cheios de estranhos, mas pelo menos não são a casa de alguém. Haveria muita gente em volta. Testemunhas. E onde ele está durante tudo isso? Onde está a filha dele? As câmeras. Você se lembra das câmeras. Mas ele não viu os absorventes. Nada aconteceu aquele dia. Há câmeras. Você não tem como saber ao certo. E quanto ao trabalho dele nas nuvens? Te olhando de cima. Pronto para pular sobre você. Talvez você corra. Procure a casa de alguém, um comércio, uma porta aberta, alguém que te escute. E enquanto isso, ele recebe um alerta no celular. Assiste ao vídeo ao vivo no aplicativo. Ele te vê, te ouve. Ele corre para casa. Ele está furioso. Você o traiu, traiu a confiança dele. Não tem volta depois disso. Ele te encontra antes que você encontre um lugar seguro. Te leva para o meio do mato e faz o que deveria ter feito 5 anos atrás. Tudo fica preto. Você não consegue acreditar que é assim que termina.
Ninguém vai ficar sabendo que você esteve viva todo esse tempo. Ninguém vai entender que você poderia ter sido salva. Ou ele não vê nada no celular. Chega em casa e se dá conta de que você fugiu. Ele sabe o que está por vir. Sirenes de polícia, prisão, ajuste de contas. Ele não quer estar aqui para nada disso. Coloca a arma na cabeça e atira. Outra possibilidade. Ele coloca a filha dentro do carro. Diz a ela que eles precisam ir embora imediatamente. Não há tempo para fazer as malas. Ele dirige e nunca é encontrado. Ele e Cecília passam a ser retratos falados envelhecidos no site do FBI. Ou ele pega a arma, coloca a filha no carro e vai para um lugar remoto. Talvez ele a mate antes de se matar. Você viu, naquela primeira noite que passou na casa, o terror nos olhos dele quando ela o chamou, quando quase o pegou no flagra. Você ouviu sons à noite, passos em um corredor. A menina olha para ele como se ele fosse um certo tipo de homem. Ele vai fazer de tudo para manter viva aquela versão de si mesmo. Você não quer que ele morra. Isso te deixa confusa, mas você sabe que não quer. E também não quer que a filha dele morra. Você sempre achou que, quando chegasse a hora, teria certeza. Se essa não é a hora, qual é? Se não é agora, quando você sai? Sua mãe e seu pai e seu irmão. Julie, a amiga que você nunca mereceu. Matt. Por 5 anos, eles esperaram. Eles precisam de você viva. Você precisa de si mesma viva. Você sempre achou que, quando chegasse a hora, teria certeza. Esta não é a hora. Você está no quarto, sentada de pernas cruzadas ao lado do aquecedor. Isso quer dizer que você acredita que terá uma segunda chance? Você confia que terá outra oportunidade? Melhor, mais segura? Esta é sua vida. Você se salvou no primeiro dia e vem se salvando todos os dias desde então. Ninguém foi ao seu resgate. Você vem fazendo isso sozinha e vai sair disso sozinha. Esta não é a hora. E o que isso significa? Você não consegue acreditar em si mesma. Morde os lábios, puxa a pele delicada, morde com mais e mais força até a pele sair. Você sente o gosto metálico. Sente o gosto quente. Uma fúria cresce dentro de você, ameaça te engolir. Você quer gritar, berrar, uivar, invocar uma tempestade com os poderes de sua mente. Quer torpor. Quer flutuar sobre tudo isso. Quer parar de sentir suas muitas partes sendo destroçadas. Outra coisa. Se ele chegar em casa e vir a algema aberta, vai se dar conta de que está se descuidando. Por fora, vai te culpar, mas no fundo vai saber. Vai deixar de confiar em si mesmo. Vai voltar a ficar mais atento. Você precisa dele descuidado, distraído. Precisa que a autoconfiança dele se mantenha intacta. Faça logo. É a maior das traições. É um ato de fé. Você não se levanta. Apenas envolve a algema com os dedos e junta as pontas metálicas. O mecanismo fecha com um clique.